você que nos acompanha no Brasil, em tantas partes do mundo, seja bem-vindo e eu também agradeço já pela sua acolhida. Muito boa noite. Nós estamos começando aqui o Além da Notícia. A gente tem variado um pouquinho nos últimos programas e tem saído dos estúdios, mas é sempre por causas muito especiais. O programa de hoje nos trouxe aqui a Cúria da Arquidiocese de Brasília. O tema, nós queremos nos antecipar ao dia festivo de amanhã, em que a igreja comemorará seu patrono e seu guardião, São José. E o tema ganha mais relevância ainda este ano porque estamos num ano santo, o ano de São José. Para a gente iniciar o programa de hoje, eu quero apresentar o nosso convidado desta noite, cumprimentá-lo, agradecê-lo e dizer da imensa satisfação de encontrá-lo e tê-lo aqui conosco. Dom Marconi Vinícius Ferreira, Bispo Auxiliar de Brasília, boa noite. Boa noite, querido Ronaldo. É sempre uma alegria receber a Canção Nova, receber esses nossos filhos amados que nos acompanham, como você mesmo disse, pelo mundo inteiro, não é? E de modo muito especial no nosso Brasil. E para tratar de um assunto que para nós devemos fazer uma reverência a este homem que Deus escolheu para cuidar do filho seu, como diz a canção, não é? Nosso glorioso São José. É uma alegria sempre estar com a Canção Nova, é uma alegria estar com vocês. E eu me enchi de um grande sentimento para abordar este programa, Dom Marconi, porque lembrei-me, estamos num ano santo, e num ano santo dedicado a um santo, e que não é qualquer santo. Que tamanho tem São José? Olha, a grandeza de São José, o Pai nos revela, não é? Imagine você pegar seu filho e dizer, eu preciso de alguém que cuide do meu filho como eu. Aí você vê a grandeza de José. O Pai Celeste confiou àquele que na terra, como nos diz nosso querido Papa Francisco, alguém que cuidasse do filho seu. E, portanto, alguém muito especial, não só na graça, mas também nos cuidados, ou seja, na urgência de cuidar a coisa mais preciosa para o Pai e para nós, a nossa salvação, Cristo Jesus. Podemos usar o mesmo, alguém que vai cuidar da minha mãe? Justamente. Você não entregaria para qualquer um, não é? Com todo respeito aos outros santos. Mas a própria Santa Teresa nos diz, ora, se com os outros santos já ganhamos tantas graças, dirá com José que tem ligação direta com aquele que ele cuidou na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor me faz lembrar uma vinheta que nós fizemos nesses dias agora na Rádio Canção Nova. A vinheta é aquela propagandazinha da rádio. Sim. Que a gente fez na Rádio Canção Nova dizendo, imagine você todos os dias dormir ouvindo o Boa Noite de Maria, acordar ouvindo o Bom Dia dela e Jesus te pedindo a bênção. Este era São José. Justamente. Este grandioso homem que ao mesmo tempo recebeu uma missão nobre e ímpar, mas uma missão também que lhe custou um mistério pascal antes mesmo de ver seu filho morrer na cruz. Nós também vamos tratar aqui, Dom Marconi, de alguns fatos e momentos históricos em que a igreja recorreu a São José. Mas antes eu imagino que alguns telespectadores devam estar se perguntando, mas que São José bonito é aquele atrás do Dom Marconi ali, que está olhando direitinho e está curioso em casa. Que São José é esse? Esse São José é chamado São José de Botas. É uma tradição e uma devoção que vem de Portugal. E nós, como bons irmãos dos portugueses, trouxemos essa tradição para o nosso Brasil. Conta-se que quando o anjo revelou a José que ele tinha que tomar Maria e o menino Jesus e ir para o Egito porque Herodes queria matar a criança, José pulou e já calçou as botas e disse, vamos. E por isso São José de Botas deu o lugarzinho para Nossa Senhora no burrico, por isso é chamado Nossa Senhora do Desterro, com Jesus, foi bem tratada pelo bom José e ele precisou de umas boas botas porque tinha que andar muito até chegar ao Egito. Aí a tradição de São José de Botas. Faz muito sentido, porque ali a estrada não era boa, justamente. Tinha que andar a pé, puxando o burrico com a Nossa Senhora, e realmente faz muito sentido, e é belíssima. Quem olhar com detalhe para essa imagem, você já deve estar vendo aí, realmente é admirável. Mas, Dom Marconi, para começar esse programa numa belíssima introdução, a nossa equipe preparou, e eu gostaria de trazer aqui já um VT que vai nos mostrar por que a igreja deu-nos, ou chamou São José, para ser seu patrono e seu guardião. São José, trabalhador, silencioso, pai adotivo de Jesus. O ano era 1850. Iniciou-se a unificação do Estado italiano, governado pelo rei Vítor Emanuel II.
Pouco a pouco, os reinos da então Península Italiana foram sendo tomados para a formação do Estado-nação italiano. 1870, quase todo o território já tinha sido tomado, mas faltava ainda os estados papais. A igreja é então pressionada de todos os lados para entregar suas terras. Os estados anticlericais já ditam o fim da Igreja Católica. A igreja luta com a sua arma, a oração. Os bispos pedem a Pio IX que proclame São José como patrono da igreja, para que assim como ele guardou a igreja nascente, constituída por Jesus e Maria, agora possa guardar a igreja que passa por tribulações. Então, no dia 8 de dezembro de 1870, Pio XII proclama São José patrono da igreja. Hoje, 150 anos depois, novamente em tempos difíceis de pandemia, perda de valores e políticas contrárias à fé e à moral, Papa Francisco institui o ano de São José. Com a carta Patris Corde com o coração de pai, Francisco recorda as virtudes de São José, patrono da igreja e da família. Depois de acompanhar este VT, eu fiquei lembrando que no ano de 1870, do Marconi, Pio IX, ele quando declarou São José patrono da igreja, a República Romana estava num processo difícil com a igreja, uma perseguição inclusive, propondo políticas contrárias à fé cristã e um grande movimento ameaçador. E neste contexto, Pio IX, portanto, chama São José para ser o defensor e o guardião da igreja. Ele estava se lembrando que justamente no início de tudo, São José protegeu e guardou, não é? José é aquele que guardou Cristo. E Cristo é a cabeça da igreja. Como Paulo nos lembra, nós somos os membros e ele é a cabeça. E uma vez que Cristo nos assumiu como membros seus, nós somos um com ele. Nesse sentido, quando José é chamado a ser patrono da igreja, ele é aquele que cuidou de Jesus, e ele é aquele que cuida daqueles que participam de Cristo cabeça, a hierarquia da igreja, e que cuida de todos os membros da igreja, mesmo aqueles que, mesmo fora da igreja, ou não se considerando igreja, mas estão, de alguma forma, abraçados pela misericórdia e pela redenção de nosso Senhor. Desta forma, São José, sendo patrono da igreja, não é aquele patrono meramente das coisas institucionais, não é um patrono para a instituição ou simplesmente para a hierarquia, mas de todo o corpo místico de Cristo. Aqueles que já estão dentro e que já se consideram membros de Cristo pelo batismo, aqueles que ainda Cristo toca de alguma maneira pela caridade vivida no mundo, pelo testemunho cristão e até mesmo de humanidade, que podemos encontrar em muitas pessoas, mesmo que ainda não estejam dentro da igreja. E o nosso querido Papa Francisco nos chama a atenção para esta consciência de José como patrono da igreja. E ele é aquele que continua a cuidar daquela que foi a primeira discípula, que disse um sim generoso a Deus, como nós todos devemos dizer um sim generoso a Deus, e daquele que é o princípio e o fim da nossa fé, da nossa vida, de toda a humanidade. Nós sabemos isso, Cristo Jesus. O mundo ainda não sabe, nós temos que anunciá-lo. Nós chegamos ao mundo e já encontramos muitas coisas. Quando a gente chega e quando a gente vai se dando conta de quem a gente é, vai se dando conta de que somos gente, não é? E a gente encontrou um mundo cheio de sinais de São José. Nos nomes que a gente tem e recebe, nos nomes das cidades, nos nomes dos países, das ruas, dos lugares, homenagens diversas com o nome José. E agora talvez a gente se dê conta disso. Mas eu gostaria que o senhor nos dissesse por que da escolha deste homem por Deus naquele início da história, que seria o início da história da salvação da nossa humanidade. Por que José foi escolhido? O Santo Padre diz que José é escolhido como primórdios da nossa redenção. É bem verdade que, desde o Antigo Testamento, Deus veio falando a tantos. O grande pai Abraão, José também vai ser pai. O grande libertador Moisés,
José também vai proteger Jesus e vai sair voltando para o Egito. Não é? O grande rei Davi, e José não se coloca como rei, mas como servo daquele que é da descendência de Davi. Enfim, José, ele é escolhido de um modo humano falando, podemos dizer, até nesses detalhes Deus pensou. Maria não poderia ficar desprotegida, ou mesmo mal falada, do jeito que a gente fala no nosso português tão popular. Então era preciso que Deus, como sempre o fez, acompanhasse o seu mistério da nossa redenção, se submetendo ao modus vivendi da humanidade. E naquela época era necessário um pai para dar o nome. E nós veremos pelos textos bíblicos que o anjo diz para José: você lhe dará o nome de Jesus, que significa o Salvador. Se você, caríssimo Ronaldo, e todos vocês, meus irmãos, olharem alguns trechos na Sagrada Escritura, mostra muito bem isso. A mãe dos filhos de Zebedeu, não cita o nome da mãe. Os filhos são reconhecidos pelo pai. Ora, se o Filho de Deus iria assumir a nossa humanidade como um todo, exceto no pecado, ele teria que também ter alguém que respondesse por ele, enquanto ele mesmo respondesse por si, um pai. E assim Deus escolhe José para dar uma satisfação também à sociedade civil e o modus vivendi daquele tempo do povo de Israel, o patriarca, alguém que responde pelo filho, e escolhe José, do outro lado, pelo coração que ele descobriu. Se a gente voltar lá atrás e ver o dilúvio, e ver tudo aquilo que o mundo estava numa situação muito conturbada, vai dizer, Deus olhou o coração de Noé e viu que ali ele podia ter um resultado e salvou a família de Noé. Assim também Deus olhou o coração de José. Como, daqui a pouco a gente fala, olhou também o de Maria. Não vamos deixar ela de fora, não. Porque tudo de José está ligado a Maria e tudo de Maria está ligado a José. Então Deus olhou o coração de José e viu naquele homem a possibilidade, porque Deus sempre nos deixa livres até para dizer um não a ele, a possibilidade de contar com ele para a história da salvação. E assim se fez, e nós vemos que a prontidão de José em dar um sim a Deus foi a mesma de Maria. E a gente pode dizer que o sim que Maria deu dependia do sim que José daria? Nós podemos juntar um com o outro, porque o Evangelho é tão preciso e tão iluminado que ele não começa dizendo, Deus tentou. Não, ele começa dizendo, Maria já estava prometida a José. Quase que dizendo a grande misericórdia de Deus, que ele se submeteu a uma situação que já estava. Então, quase Deus dizendo assim, olha, se eu conquistei o coração de Maria, eu tenho que também conquistar o de José. Se ela me disse um sim, ele também tem que me dar um sim. Então, eu estou submetido, olha a grandeza do amor de Deus por nós, que nós meditávamos no domingo passado, na missa, não é? Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho. Deus se submete à vontade de Maria e igualmente a de José. Hoje, quando a gente está com os casais, a gente chega a dizer, vocês são um. Pelo matrimônio, vocês são um. Eu começo a brincar quando um casal vem tirar foto comigo, eu digo, junta aqui, você fica no meio, ele de lá, não, o senhor no meio. Eu falei, não, o que Deus uniu nem o bispo separa, porque são um. Então, José e Maria já eram um pela promessa do matrimônio, como era naquele tempo. Vinha a primeira promessa, depois vinham as núpcias. Eram 2 momentos do matrimônio naquele tempo. Como nós hoje tem o noivado e também tem o casamento. Mas o noivado não era possibilidade, já era certeza. Então Maria já era prometida a José. Deus se submete ao sim de Maria, Deus se submete ao sim de José. Mas Deus, conhecendo os corações do homem, como diz a Sagrada Escritura, ele já sabia qual a resposta que viria. Maria é santíssima. Se pode dizer o mesmo de José? Maria era humilde ao extremo. Se pode dizer o mesmo de José? E eu pergunto isso pelo seguinte, a partir daquele sim de José, todas as ordens que Deus dava ali era para ele. Então, eu pergunto se a humildade de José era a mesma de Maria, porque ele talvez imaginasse, mais santa que era eu não sou, mais humilde que era eu não sou, mas Deus está me dando as ordens, ele fala comigo para fazer as coisas. Podemos dizer, meu filho amado, que não podemos fugir daquilo que Deus mesmo revelou de José. Às vezes a gente fica no emocional, no sentimental, nosso grande José, nossa, mas que cara. Não.
A Sagrada Escritura diz assim: José sendo um homem justo. O que é justiça na Sagrada Escritura? O justo na Sagrada Escritura é o salvo. Por isso que Cristo é o justo por excelência. O justo morreu pelos pecadores, diz as Escrituras. Então, José era justo. A justiça significa, ele era reto com tudo aquilo que Deus pedira ao seu povo, por meio das leis e dos profetas, da lei e dos profetas, e ele era justo não simplesmente porque ele devia o justo àquele que vinha a ele, como um carpinteiro, não. José era justo porque ele caminhava no caminho de Deus. Maria, igualmente, ela é toda imaculada, e por ser imaculada, por ser preservada do pecado, ela caminha nos caminhos de Deus. Isto é ser justo. Sendo justo, podemos dizer sim. Tanto que chamamos José o casto, o José o justo, José o trabalhador. Aí vem os diversos títulos, o operário, os diversos títulos para São José, porque ele andava segundo os preceitos de Deus e era fiel à lei do seu tempo. Tinha que levar Jesus aos 40 dias para ser circuncidado, ele levou. Tinha que ir a Jerusalém todos os anos, ele ia. Era um homem, isso é muito bonito ver em José, porque ele era obediente a Deus e ele era obediente à igreja, porque o corpo místico de Cristo também é a igreja. Tem gente que quer ser obediente a Deus, mas não quer igreja. Eu falo com meu Deus sozinho, eu faço minha religião sozinho. Não. José obedecia a Deus e obedecia aos fariseus, saduceus, a tudo aquilo que os mestres da lei diziam naquela época e cumpria a lei. E é espelhando-se em José que a gente vai escutar que o próprio Jesus era obediente à lei. E assim ele cumpria aquilo que a lei determinava, inclusive no tempo pascal. É isto que explica o fato dos dois terem assumido uma vida casta, e aqui eu lhe peço agora que nos fale sobre isso, que talvez hoje, em nossos tempos, em nossos dias, seja difícil para alguns entenderem e acreditarem que José e Maria viveram castamente. A castidade, ela é assumida, ela não é imposta. É porque hoje, na mentalidade do mundo moderno, a castidade pode ser um peso tão grande ou algo tão do passado que se torna motivo até de riso ou motivo até de chacota. Não é? Às vezes, você vai ser padre? Você não gosta de mulher? Você não quer casar? Enfim, se torna motivo de diminuição da virtude da castidade. Não, a castidade ela é algo que se assume. A partir do momento em que José descobre a grandeza da sua missão, ele mesmo leva o respeito, o amor e a castidade para com a Virgem Maria. Porque ele vê que é obra de Deus. Não é mais obra do mundo abençoada por Deus. É obra de Deus. Desta forma, os padres da igreja defendem a castidade de José e a virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. Falar disso hoje é um absurdo, talvez seja motivo de riso, mas quando se tem Deus e uma experiência íntima de Deus, você é capaz de deixar tudo, não por desprezo ao outro, porque sabe que o outro também assume em Deus um amor que é doação e entrega total. E aí também se justifica a castidade de nosso Senhor. O porquê que nosso Senhor não se casou? Porque ele é todo do Pai. Uma vez então, José e Maria, descobrindo-se no mistério profundo de Deus, a escolha que foi feita, eles se tornam todo do Pai. E não se tornam, agora é o jeito, não. A gente tem muito essa mentalidade. É o jeito eu assumir agora porque eu entrei nessa, é o jeito eu ser casto porque eu sou padre, é o jeito eu ser celibatário porque eu fiz uma promessa. Não. Quando a gente assume a grandeza do mistério, a gente assume as consequências que se tornam para nós não peso, mas um fardo suave e leve, porque é nosso Senhor que nos ajuda a carregar. Vamos então usar um termo que o senhor utilizou. Quando se vive em Deus, se assume isso. Justamente. O segredo está na vivência e permanente vivência em Deus. Todos os grandes homens, os grandes santos, que descobrem a grandeza de Deus e do mistério de Deus, eles abrem mão de tudo. Isso é a castidade, isso é a pobreza, isso é também a obediência. Eu não obedeço porque eu sou padre e o outro é bispo, eu tenho que obedecer o bispo. Não. Eu obedeço porque eu vejo no bispo a palavra de Deus
Ele é o ministro que Deus colocou aqui para cuidar de toda esta igreja. Então, se eu não obedeço o Santo Padre, porque ele é argentino, ou porque ele é assim ou assado, eu estou tratando a igreja como uma ONG, como nos diz o Papa Francisco. É uma empresa. Não, a igreja é mistério. Então, quando eu mergulho no mistério da igreja, a obediência se dá porque eu vejo nele aquele que liga e que desliga. Eu vejo nele Pedro, o escolhido por Cristo. E talvez até essa mentalidade de hoje, que não entenda fácil a questão da castidade, vez por outra se surpreende quando lê nos jornais, nas revistas, o testemunho de alguém que era famoso, que era conhecido. Isso não é raro, graças a Deus. Muitas religiosas que eram ex-miss, que eram ex-jornalistas, eram ex-executivos, muitas pessoas se entregaram a Deus, se converteram e passaram a viver uma vida casta hoje, uma vida inteiramente dedicada a Deus. Então, por mais que haja uma mentalidade no mundo, a gente, vez por outra, se surpreende com esses testemunhos eloquentes, né? É verdade. Ainda hoje Deus continua agindo. E ainda hoje Deus nos permite mergulhar nos seus santos mistérios. O escolhido para ser o guardião, o protetor, o esposo de Maria, mas também ele foi pai, foi provedor. Ele foi aquele que tocou a casa. Nós não podemos achar que Deus se utiliza de nós como um instrumento e depois eu posso descartar. Não. José, antes de mais nada, sendo íntimo de Deus, pela sua palavra, ele lia a lei, ele lia os profetas, ele seguia, ele obedecia. Ele, conhecendo a vontade de Deus em sua vida, ele assume como um todo. Então, Jesus veio, se encarnou, e ele, sendo divino, assumiu a nossa natureza como um todo. Nós, no batismo, somos humanos, e recebendo o Espírito Santo de Deus, assumimos a divindade. Somos filhos de Deus. A filiação divina, assim chamamos. José, quando toma consciência da sua missão, ele assume não só aquilo que ele já estava disposto, humanamente falando, porque ele ia para as núpcias com Maria, ele ia assumi-la, ia ter filhos, enfim, numa mentalidade humana, mas ele assume também o caráter de quem ele está cuidando. Então, o Santo Padre vai usar na sua Patris Corde, quero aconselhar que todos leiam, é fantástico, um documentozinho pequenininho do Santo Padre para celebrar esses 150 anos de São José como patrono da igreja, e tem um dos pontos aqui em que ele diz, José era como que o provedor criativo. Ele se preocupava com tudo que Maria e Jesus tinham necessidade. E o Santo Padre cita, bom, chegar em Belém e não ter um lugar, tem que arrumar um canto. Então ele vai, nem que seja para uma estrebaria, ele vai para um lugar que dê calor, ele vai para um lugar onde tem madeira, que ele sabe mexer na madeira. José é criativo, ele transforma uma gruta na catedral mais bela do mundo, em que recebeu o seu Senhor, aquele que senta na cátedra para nos ensinar a chegar à vida eterna, para nos ensinar a boa nova do Evangelho, Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, ele é criativo no ir para o Egito. É porque o Evangelho não vai descer em detalhes, mas imaginem o que José não teve que preparar para uma viagem de dias até chegar ao Egito e lá, como é que ele se virou? Pagou hotel, tinha dinheiro, alguém acolheu? Quem ficou e quanto tempo José teria ficado no Egito? E a volta de novo. E criativo, olha, Arquelau está lá em Belém. É melhor a gente não ir para lá não, Maria. Vamos subir, vamos para Nazaré, que lá a gente fica escondidinho e nós vamos, se você me permitir, falar do escondimento de José, como foi o escondimento de Jesus com Maria nesses 30 anos de um mistério que só os dois viveram junto de nosso Senhor. Jesus experimentou de José a paternidade do Pai dos céus. E o Pai dos céus confiou a José ser tão pai para Jesus como ele é no céu. Olha que coisa grandiosa. Porque a cada dia devia ser para José e para Maria uma surpresa. Imaginem os dois lá quietinhos, talvez, com certeza, um ou outro criado, ou alguém que José lá em Belém chamou, ei, ajuda aqui, eu vou precisar de ajuda, uma senhora para o parto de Maria, etc e tal. E de repente chegam pastores. E José diz, uai, quem falou para esse povo que a gente está aqui? Ah, um anjo revelou tudo para nós.
E de repente chegam magos, meu Deus, agora é tudo chique, Maria, se ajeita aí que o povo está chegando. Enfim, todo dia era uma novidade. E Deus nos permite, com alegria de coração e com pureza de coração, imaginar o que não seria o dia a dia de Maria, José e o bom Jesus com os olhinhos só observando tudo o que acontecia. Como a gente está falando tanto desse mistério ali da família, nossa equipe preparou uma boa surpresa sobre, segundo a tradição, a Casa de São José. Vamos conhecer. A Casa de São José, onde a cada ano passam milhares de peregrinos de todas as partes do mundo, procurando os traços da presença que foi muito importante e ao mesmo tempo discreta. A igreja dedicada a ele se encontra a poucos metros da Basílica da Anunciação, bem visível graças às escavações que conduzem aos restos da antiga vila de Nazaré do primeiro século. Os franciscanos chegaram em Nazaré por volta de 1600, quando uma nova igreja, de época cruzada, foi novamente transformada em habitação. Os freis compraram as casas árabes e edificaram inicialmente uma capela. O santuário foi construído no início de 1900, sobre os fundamentos do edifício cruzado. Na sua cripta se conservam ainda os restos de uma casa e de um lugar de trabalho, que a tradição associa à habitação de São José, o esposo de Maria. No período das escavações para o alicerce do novo santuário, confirmou que o lugar foi habitado desde os tempos antigos, desde os tempos de Jesus. É de um encanto sem igual, Dom Marconi. O senhor conheceu essa Casa de São José? Eu já fui lá, inclusive tem um quadro nessa Casa de São José, muito belo, dele ensinando Jesus a mexer nos instrumentos da marcenaria, né? Então isso dá para a gente uma visão, vamos dizer assim, um sonhar como não deveria ser o dia a dia daquela bela Casa de José. Eu posso então perguntar já agora sobre isso. São José foi o educador de Jesus. Podemos dizer que as virtudes humanas que Jesus tinha, a sua educação, a sua fineza, o seu jeito de tratar, vinha de José. Tanto de José como de Maria. Quando nós falamos de uma educação humana, sabemos na Sagrada Escritura que Jesus sabia ler. Ele entrou na sinagoga de Nazaré, tomou o livro das Escrituras e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim". E sabemos que Jesus sabia escrever. Por um dado no Evangelho, a adúltera. Quando queriam apedrejar a adúltera, diz o Evangelho, Jesus se inclinou e escrevia na areia. Os padres da igreja interpretam, ele escrevia os pecados daqueles marmanjos que queriam tacar, por isso que eles foram soltando as pedras pouco a pouco, né? Mas Jesus sabia escrever, Jesus sabia ler. José com Maria, por seguirem a lei, lógico, Jesus completando a idade permitida, já era indicado para uma escola rabínica. E Jesus citava os salmos, e Jesus citava as escrituras. Era alguém que tinha conhecimento. Isso tudo foi com José e Maria. Mas não falemos somente do conhecimento humano, de ler, escrever, postura, cultura, enfim, as virtudes. Qual é o verbo mais apreciado por Maria? É o verbo fazer. Faça-se. Eis-me aqui. Faça-se. Quando termina também com José, que o anjo acaba de falar com José, imediatamente José fez o que o anjo tinha lhe dito em sonho. E a gente chega em Jesus e ele diz: "Não se faça a minha vontade, Pai, mas sim a tua". Então, este ensinar as virtudes da humildade, da obediência, inclusive do próprio silêncio de José, que é um dos pontos que nos chama a atenção, isso tudo vem da humanidade, porque Jesus se rebaixou. E se rebaixando, tomando a nossa humanidade, ele se submeteu a aprender como um de nós aprendemos. Olha, este bloco vai ficar aqui, mas na sequência a gente tem tantos assuntos ainda para continuar conversando aqui com o Dom Marconi, porque nós estamos num mundo em perigo. Nós estamos com famílias em perigo, nós estamos com crises dentro da nossa casa, talvez crises de identidade entre nós mesmos, com problemas diversos que a gente não consegue enxergar. E eu não tenho dúvidas, há uma luz que brilha muito forte naquela casa, naquela família de Nazaré. E este homem José, que puxou a família consigo, pode ser a inspiração para nós. E, aliás, não é por acaso que o Santo Padre nos apresenta este ano santo dedicado a São José. A gente vai para o intervalo agora, já já voltamos.
Ano Santo, ano dedicado ao glorioso São José, é o tema do nosso programa de hoje aqui no Além da Notícia. E amanhã, festa de São José, nós gostaríamos muito que você celebrasse conhecendo tudo sobre a vida deste homem. É por isso que estamos aqui nesse programa especial com Dom Marconi Vinícius Ferreira, bispo auxiliar de Brasília. Foi o primeiro padre nascido em Brasília a ser ordenado, o primeiro bispo nascido em Brasília a ser ordenado bispo. Tudo isso, né? O senhor foi o primeiro de tudo aqui em Brasília. Que responsabilidade, né? Que peso nas costas do primeiro, né? Mas também a graça de Deus, porque é a força dele que nos acompanha para que a gente servir o reino. É isto. 150 anos da declaração de São José como patrono e guardião da igreja. 1870. Eram anos difíceis ali e Pio IX percebeu o perigo. Era um tempo de perigo, política e moralmente. Falando, era um tempo perigoso. Justo. E foi assim que São José foi trazido para momentos difíceis. E agora? Nesses tempos difíceis, onde enfrentamos não só a pandemia, mas também polaridade, discussões, divisões, enfim, em todos os aspectos, e não somente na política, ou na economia, ou no mundo, mas também até na igreja, a figura de José nos coloca, em primeiro lugar, acreditar na palavra de Deus, acreditar de que Deus nunca nos deixa só. O Santo Padre, o Papa Pio IX, ele coloca José como figura e coloca José como intercessor, como aquele que protege, aquele que é o patrono da igreja, né? Então nós confiamos na grandeza deste homem que está diante de Deus e nós confiamos no exemplo deste homem que nos mostra como Deus nos quer. Hoje também em nossos dias devemos caminhar por aí. Em primeiro lugar, a fé. Esta fé em Deus. Tudo isso vai passar. Não vai passar simplesmente porque tudo passa. Não, vai passar porque cremos. E Deus não nos deixa sós. A Covid não é a última palavra. A palavra, verbo eterno de Deus, com P maiúsculo, é Ele quem nos conduz. Ele não quer, mas permite até que passemos por esses momentos para que a humanidade se cure até de outros vírus, talvez do individualismo, do egoísmo, das divisões, o vírus que ataca a família. O lado moral, como você mesmo colocou, o lado da dignidade da pessoa humana, precisamos nos humanizar mais. Crescemos tanto em tecnologia e ela nos leva a todo o mundo e talvez não crescemos tanto em humanidade e de sentar com o diferente. Eu não tenho que aceitar tudo dele, mas eu tenho que respeitá-lo. Não significa que eu estou errado e ele está certo. Significa que ele tem um pensamento e eu tenho outro. Saber conviver e crescer com o diferente. Aprender com ele e ensiná-lo talvez alguma coisa, mesmo que seja o acolhimento. Talvez seja essa palavra que a pandemia está a nos dizer. Olha, o mundo tem que se voltar uns para os outros, tem que se acolher uns aos outros, tem que pensar uns nos outros e tem que cuidar uns dos outros. E ninguém melhor do que São José, que cuidou da família de Nazaré e ele continua cuidando da igreja. Não é um ano, é permanentemente, ele é patrono da igreja. E ele olha para nós e ele cuida. Por isso que todo pai que tem José como devoção, em sua casa não falta o pão. Ele proveu para a família de Nazaré. Hoje, nosso Senhor talvez esteja dizendo a nós, ide a José, para não faltar o necessário na vida de vocês. E as tribulações e as perdas, nós confiamos igualmente ao bom José, que console os corações das famílias que hoje estão sofrendo atrás de uma UTI que não tem, atrás de um atendimento que não tem. Vamos tirar o medo de tanta gente, e gente santa, e gente boa da igreja, lembrando daquele episódio do barco em que Jesus está cochilando, e lembrando daquela imagem de São José deitado, que inclusive o Santo Padre tem, que diz que põe todas as suas intenções, seus medos, ali embaixo, tudo ali debaixo, São José deitado, dormindo. Jesus não está dormindo e São José está ali também atento a tudo. As coisas não precisam, a gente não precisa temer, não é isso? É verdade, nós temos que confiar em Deus. O Papa Bento XVI, ele já dizia assim, a crise do mundo é uma crise antropológica porque é uma crise de fé. Quando o homem não tem onde se apegar, quando o homem tira Deus, quando o primado não é mais de Deus, o homem se perde. Assim foi com Babel, assim foram com as guerras e as divisões e as mortes tristes do mundo, assim continua nos dias de hoje. A sociedade, o mundo, muitas vezes quer tirar Deus,
Porque Deus, no fundo, incomoda. Como Deus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, e por isso dou a vocês a vida, a verdade incomoda. Meditávamos nesses dias no Evangelho, no domingo. Ele veio para os que eram da luz, mas eles preferiram as trevas, porque a luz revela, a treva esconde. José é aquele homem que no seu silêncio, ele caminha na verdade e ele dá a vida a Jesus e a Maria nas necessidades do dia a dia. Nós hoje não precisamos temer. Cristo está no barco. Ondas às vezes altíssimas, ondas que às vezes nos dizem, vamos perecer. Mas aquele emblema do Santo Padre, naquela subida sozinho na Praça de São Pedro, e aquela sua homilia em cima deste texto bíblico, fortaleceu tantos corações. Nós não estamos sós. Sabemos em quem cremos. Nos tempos passados, a família rezava junto. Rezava-se o terço todos os dias em casa. Talvez até por obrigação, talvez por um devocionário, mas se rezava em casa. Hoje se tem tantos aspectos da crise de família que mesmo dentro de casa nem se encontram em casa. Um filho se fecha no seu quarto, ali ele tem seu computador e seu celular e ele fala com o mundo inteiro. E quase que a casa tornou-se um hotel. Eu vou lá para comer, para dormir e basta. Os pais, por sua vez, a preocupação com a economia, a preocupação com as coisas do mundo se tornaram tanta prioridade que às vezes o afeto, um carinho, uma atenção, um diálogo falta dentro de casa. Aí está a crise. A crise não está porque esta família cristã não serve mais, agora temos que ter outros tipos de família. A crise está porque está a crise no coração do homem, no coração da mulher, no coração das crianças. Diante de uma separação, e agora para onde eu vou, quem eu sigo, quem é o mais certo, quem me dá mais, a quem eu puxo. E desta forma nós nos encontramos inseguros. Isso se dá também na política, a insegurança, a falta de lideranças. Isso se dá também em grupos, isso se dá também na sociedade civil, na iniciativa privada. Onde colocamos a nossa segurança? Se a nossa segurança está nas coisas que passam, nós passaremos com elas. E de fato vai ser um caos. Se a nossa segurança está em Deus, nós vemos que aqueles homens como José, Maria e outros, os próprios apóstolos, que não tinham nada, foram ao mundo inteiro e evangelizaram o mundo inteiro. A crise antropológica vai ser resolvida quando nós dermos um olhar para o aspecto da fé e depositarmos a nossa confiança naquele que dá sentido à humanidade. Dom Marconi, explicando essa crise, a própria ciência já constatou que problemas com a figura paterna, problemas com a figura masculina, são razões para crises, para desvios, para este desequilíbrio familiar. São José é o recurso que a família precisa e que talvez hoje o homem, a autoridade paterna, necessite. E como reintroduzir isso em nossas casas que perderam isto? Puxando para o nosso santo, glorioso São José, nós podemos dizer que São José não era simplesmente um santinho de botar em parede. São José era viril, São José era jovem, São José cuidava do que ele tinha que cuidar, da sua missão. É um sentido de ter consciência daquilo que eu assumo. Assumir a nossa masculinidade, assumir a natureza que Deus me deu e, ao mesmo tempo, assumir a missão que Deus me deu. Ora, se eu me caso, eu deixo todas as Marias pela minha Maria. Eu deixo todos os meus Josés pelo meu José. Eu fiz uma opção, ninguém me obrigou. Mas a partir do momento em que eu opto, eu tenho que colher as consequências dessa opção. É isso que o mundo não compreende hoje. Quando eu tenho uma opção por Jesus Cristo, eu tenho que rejeitar o pecado. Quando eu tenho uma opção pela família, eu tenho que rejeitar o adultério. Quando eu tenho uma opção por um filho, eu tenho que rejeitar tudo aquilo que vai contra a vida do meu filho e o crescer do meu filho. É deste aspecto que deve partir a pessoa humana. Estamos falando do humano. O humano tem que ter consciência de quem ele é e qual a sua missão no mundo. Se a minha missão é ser padre, eu tenho que abrir mão de tudo para ser padre para uma comunidade inteira. Se a minha missão é casar, eu tenho que abrir mão de outras famílias para tomar conta da minha família. Eu vou dar conta da minha família para Deus. Eu fico imaginando o nosso juízo.
Quando um pai e uma mãe chegar no céu, Deus não vai perguntar, e aí, quantas missas você foi? Ou quantos cursos você fez? Ou quanto você viu da canção nova? Não, mesmo tendo visto todos os dias. Eu tenho certeza que Deus vai perguntar, seu filho vai vir para cá. Sua esposa vai vir para cá. Foi essa a missão que eu te dei. Agora, coloque isso num patamar de uma comunidade inteira quando um padre chega no céu. São Pedro vai perguntar, sua paróquia vai vir toda para cá? Olha a responsabilidade, por isso vocês têm que rezar pelos padres todos os dias, ainda mais pelos bispos, não é? Para dizer, a nossa missão no mundo, ela é tão íntima do nosso ser, que por isso chamamos vocação. A vocação matrimonial, a vocação ao sacerdócio. E Jesus mesmo disse, alguns não nasceram para casar. Deixe. Tem a vocação também ao laicado sem matrimônio. Não é que todo mundo é obrigado a casar, ou agora todo mundo é obrigado a ir para um mosteiro. Não. A nossa vida deve ter José como exemplo, porque ele não só foi fiel a Deus, ele foi fiel à missão que Deus lhe deu. Eu quero chamar aqui a nossa conversa o padre Mauro Negro. Ele é oblata de São José. Padre Mauro, ele forma pessoas nessa espiritualidade de São José, um trabalho belíssimo que os oblatas de São José têm. São José é um personagem muito importante no Novo Testamento. Ele está próximo ao mistério de Cristo. Veja, nenhum outro personagem do Evangelho, do Novo Testamento, da história da Igreja, pôde ouvir de Jesus a palavra Pai e se dirigir a Jesus chamando-o de Filho. Então, esta relação íntima, essa relação familiar é extraordinária e ensina muito para nós. José não é o homem que adormece e sonha. Bom, ele adormece e ele sonha como qualquer um de nós, mas ele é o homem que depois de sonhar, ele se levanta e age. José é aquele que acolhe Maria, que lhe dá o sustento, que lhe dá a referência, é aquele que gera a possibilidade da maternidade de Maria acontecer de um modo sereno, seguro e lhe dá certamente muita confiança também. José é aquele que acolhe o Filho de Deus nascido de Maria e se torna assim o pai verdadeiro de Jesus. E José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, fez Jesus ser gente, inserindo-o na história, inserindo-o na sociedade, inserindo-o também na esperança daquele povo, o povo de Israel. Amanhã também, dia de São José, nós começaremos um outro ano especial na igreja, o ano dedicado a Amoris Laetitia, isto é, a família, não é? Então é um ano também. Aliás, começa amanhã, 19 de março, e termina no ano que vem, no Encontro Mundial do Papa com as Famílias. Um ano especial também. Olha, não podemos falar de José e de Maria sem falar das famílias. E não podemos ter nossas famílias sem o exemplo de José e de Maria. O Santo Padre quis comemorar esses 5 anos da Amoris Laetitia e igualmente neste Encontro Mundial das Famílias, este 10º ano, com a figura de São José. Nós, quando falamos para as nossas crianças, para os nossos jovens, na nossa cultura mesmo brasileira, o Dia das Mães é um dia fantástico. E nós nos emocionamos, nós enchemos nossas mães de beijos, de abraços, de presentes. É um dia em que o Brasil para, em que o mundo para, o Dia das Mães. Quando chega no Dia dos Pais, a gente vê assim aqueles pais um pouco muito sérios, o Dia do Papai, mais resistentes, enfim, mas deveríamos ter o mesmo carinho e amor, porque os dois se fizeram uma só carne pelo matrimônio. E desta uma só carne, por Jesus, pelo mistério pascal de Cristo, pelo sacramento do matrimônio, vieram os frutos. E assim os pais são convidados a uma imitação. Se a mãe tem Maria, os pais têm José. A gente pode tornar o Dia dos Pais um pouquinho mais terno, não pode? A ternura de Deus são os carinhos de Deus para conosco. E nós devemos ter esse carinho com os papais. O Santo Padre tem um número na Patris Corde que ele diz, José terno.
não é? Um pai terno. E essa ternura, o Papa chega a dizer assim, eu fico imaginando José com Jesus no colo para Maria descansar um pouquinho. Quem é, papai, você que está me escutando e me vendo, que já não passou por aqueles 3 meses de cólicazinha de um menino que acorda de madrugada e a mãe já está exausta de dar mamar, de tudo, e você mesmo não toma a frente e diz, não, descansa um pouquinho, deixa que eu vou agora, e sacrifica aquela noite, chegando no seu trabalho com o olho roxo, não é? Mas feliz, porque cuidou do seu pequeno para a sua amada descansar um pouco. Vou lhe responder, eu já. Olha aí, então eu sei que já. Então, assim deveria ser José com Maria também. José e Maria tinham uma intimidade que a família de Nazaré não sofria os riscos que as nossas famílias sofrem hoje, de um trocar por outro. Não troque sua família por nada nesse mundo. Os prazeres momentâneos passam e só nos trazem uma dor de consciência que nós mesmos não conseguimos. Sua família é tão sagrada como a de Nazaré. Seja fiel à missão que Deus lhe confiou, vendo o exemplo de José e contando com o manto de Maria. Dom Marconi, nós temos ainda uma outra celebração especial. Esta foi instituída pelo Papa Pio XII em 1950. 1º de maio, dia de São José Operário, trabalhador operário. 1955, aliás. 55, Pio XII, justamente. Esta festa de São José Operário, lembrem-se que veio o momento da indústria, veio o momento, então, da revolução, de tudo aquilo que hoje nós temos, saímos do carvão para a eletricidade, tudo aquilo que foi um crescimento imenso para o mundo, como nós vamos ter depois nos anos 90, um crescimento exorbitante com a internet e com os chamados chips, não é? E neste momento, existia também conflitos. Veja que José está sempre presente quando tem dificuldades. E conflitos dos patrões com os trabalhadores. Muitas vezes exploração, muitas vezes maus tratos, muitas vezes até escravidão, que ainda hoje nós temos de outras formas. E o Papa Pio XII, então, chama a figura de José. E porque o 1º de maio, o Dia do Trabalhador, o Papa diz, olha, foi o que mais trabalhou para a nossa redenção, cuidando do menino Jesus, como pessoa humana. Então vamos colocar José como patrono dos trabalhadores, padroeiro dos trabalhadores. Assim o trabalho ganha também dignidade. O trabalho não é escravidão, como o trabalho não é só para ganhar dinheiro. O trabalho é para que o homem seja co-criador com Deus. E hoje quero dizer de todo o coração, homem e mulher, homens e mulheres trabalhadores, confiem no bom José e peçam a ele a graça de nunca lhe faltar o trabalho. E aqueles que hoje faltam, confie e reze. Faça sua novena a São José, pedindo para que se abra uma porta para você sustentar sua família. O que falar sobre a intercessão? E também, já nesse momento final do nosso programa, ele é o padroeiro da boa morte. É um homem de poderosa intercessão? Quando a gente fala da intercessão, eu gosto de pensar num primeiro momento da gente imaginar do nosso modo. Vamos tirar um pouco Deus e pensando como homens. Quando você confia numa pessoa e confia uma missão àquela pessoa, você sabe com quem você está falando, você sabe que aquela pessoa é capaz e que aquela pessoa não vai te dizer um não. Por isso que você diz, com essa pessoa eu conto. Pode chamar fulano que ele faz. Eu creio que a Trindade Santa, no seu diálogo interno, ela pensou, pode chamar José, ele não vai nos dizer um não. É nesse sentido que entra a intercessão. A quem Deus confiou, Deus também deu a capacidade, capacitou, e essa capacidade se faz serviço, se faz amor. Nosso amado bom José, a busca de intercessão dele é pela grandeza da sua missão. Ao mesmo tempo, o testemunho da sua humildade. Um homem que não retrucou, um homem que não questionou Deus, como é que vai ser isso? E como é que eu vou provar para os outros que ela está grávida por obra do Espírito Santo? José não questionou. A fé de José faz com que ele diga um sim imediatamente. Deus falou, está feito. Uma fé que não se incomodou com os outros. Justamente.
com o que os outros falam, não é? Sim. A gente tem muito isso na nossa cultura. Ai, o que os outros vão falar? Não, José não. José enfrentou sua família, José enfrentou sua sociedade, José enfrentou os grandes, até os padres daquela época, José enfrentou a todos com firmeza. E nessa postura de José, ele se torna intercessor porque ele confia em Deus. Deus então diz, José não vai me dizer um não, como a gente diz no mundo de hoje. Ora, Santa Teresa diz assim, se todos os outros santos já nos dão graças, imagine lá no céu, quando a gente pede alguma para José, e José olha para o pai ou para o filho, não tem como dizer não. Ou para a esposa. A própria esposa, e para os dois, eu ia completar agora, é quase uma repetição contínua e sem cansaço de Deus das bodas de Caná. Maria diz, façam tudo o que esse homem vos disser. E o olhar dela para Jesus já foi dizendo, meu filho, como é que você vai me dizer um não aqui? E eu creio que Jesus disse, essa mulher é terrível, porque eu não consigo dar um não a ela. Como eu não consigo dar um não ao meu pai José, aquele que cuidou de mim quando eu necessitava. Deus quis precisar dos homens, e o bom José cuidou de Deus enquanto ele precisou. Por isso, José nos deixa no momento certo. José viveu o seu mistério pascal, ele não viu Jesus morrendo na cruz, já os padres da igreja dizem isso, né? José não estava mais, porque não tinha sentido Jesus confiar Maria a João se José ainda era vivo. Então, José não estava mais. É daí que ele é chamado patrono ou padroeiro da boa morte. E por isso sempre falamos glorioso São José, aquele que já está na glória, que intercede por nós na hora da nossa morte. Podemos dizer que é a Ave Maria de José, agora e na hora da nossa morte, José está ali. E por que ele é o patrono da boa morte? Porque José morreu da maneira como todos nós queremos morrer, com Jesus de um lado e Nossa Senhora do outro. Imaginem Jesus olhando para o Pai e dizendo, Pai, estou te mandando aquele que foi meu Pai aqui. E Maria a olhar para o seu amado e a dizer, muito obrigado por tudo que você não só compreendeu, aceitou e amou, cuidando de mim e do Filho de Deus vivo. E eu não quero excluir as mulheres agora neste encerramento de programa do Marconi, mas a gente poderia dedicar agora uma palavra final aos homens e talvez recomendar a estes homens que tenham por grande amigo São José? Homens de Deus, homens de José, né? Peguem José como patrono. Eu quero dizer até ao terço dos homens, peguem José como patrono. Quero dizer àqueles que estão sem emprego, peguem José como patrono. Hoje posso usar a palavra da Escritura, ide a José. E mulheres amadas, cutuquem seus maridos para eles serem mais parecidos com José, que não reclamou, não duvidou, simplesmente serviu. O mistério pascal de renúncia de José diz a todos os homens, sobretudo aos pais e esposos, como Deus nos quer. Matrimônio é dar a vida, querido Ronaldo. E um pai e um esposo é aquele que não pensa em si. Ele primeiro pensa nela e primeiro pensa nos filhos. Por isso ele constantemente dá a vida. Quando eu aqui atendo os meus noivinhos, né, eu digo para eles, o que vocês pensam para o futuro? Vamos viajar, vamos a nossa casa, o nosso carro, e enfim. Casam, vem o primeiro filho e metade desses sonhos vão só em fraldas, não é? As despesas todas que eles pensavam neles vão todas para a criança. E eles fazem com amor. Nenhum pai está dizendo, esse menino está me custando demais. Não, fazem com amor. É meu filho. Assim era José, disposto totalmente. Tudo o que é meu é para Maria, é para Jesus. Homens de Deus e homens que têm José como modelo e padroeiro, que tudo seja para a sua família. Que a sua alegria seja ver os que você mais ama felizes. E que esses que são mais amados pelos papais, pelos Josés de hoje,
vejam nesse José a figura do único e verdadeiro Pai que nos deu tudo, o Pai do céu. Eu não queria que o programa acabasse, já acabou, e ele termina assim, deixando a gente meio emotivos também. E, Dom Marconi, eu quero lhe agradecer muito por essa presença aqui no nosso Além da Notícia, mas, sobretudo, por essa presença, essa palavra agora em nossas casas, em nossos hospitais, em nossos orfanatos, asilos, em guaritas, em tantos lugares agora de pessoas que nos acompanham. E eu vou pedir ao senhor que nós encerremos este programa com uma bênção especial a este nosso povo, a este nosso país, na véspera da festa de São José, precisando de tantas coisas e que a gente viu aqui. José passou por isso. Então, por favor, deixe-nos uma bênção no encerramento deste Além da Notícia. A minha gratidão, em primeiro lugar, a você, Ronaldo, a toda a Canção Nova, ao meu amigo Monsenhor Jonas, a todos aqueles que fazem esta grande família da Canção Nova e este grande bem para o Brasil e para o mundo inteiro. Quero agradecer este momento que Deus nos deu a possibilidade de expor um pouquinho a figura de José. E quero pedir, pela intercessão dele, a bênção para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, as famílias. Abençoai os trabalhadores. Abençoai os homens de boa vontade e, sobretudo, os pais. Concedei-lhes as virtudes do coração de José, um homem firme na fé, no silêncio e na escuta da tua palavra, um homem que se dispõe e trabalha e, sobretudo, um homem que dá a vida pela sua família. Concedei a estes vossos filhos a graça que mais necessitam alcançar, do trabalho, da paz e do bem-estar em suas casas. Pela intercessão do glorioso São José e de Maria Santíssima, nossa Mãe e Padroeira, Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado novamente, Dom Marconi, e a você que de casa nos acompanhou agora também nesse programa especial, o nosso muito obrigado. Tenho certeza que foi bom, que foi transformador e que Deus vai fazer muito mais ainda depois de aprendermos tanto. Fique com Deus, continue com a programação da Canção Nova. Este programa pode ser revisto a qualquer hora no Canção Nova Play e até semana que vem num outro Além da Notícia, aqui na Canção Nova.